Oi, gente, esse é o ArquiCast número 222. Meu nome é Adilson. Em mais um episódio de cinema, a gente fala de uma comédia romântica que conquistou o público e a crítica, tornando-se um clássico do cinema contemporâneo. O filme apresenta uma forte relação com a arquitetura, especialmente na maneira como a cidade de Paris é retratada e incorporada à narrativa. A arquitetura parisiense desempenha um papel crucial na estética visual do filme, contribuindo para a atmosfera única e encantadora da história, principalmente pelas locações em Montmartre, bairro boêmio. A gente aqui está falando do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme francês dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet, lançado em 2001. Bom, para conversar sobre esse filme, a gente está aqui com uma galera que costuma conversar de cinema com a gente. Primeiro a Janaína Pereira. A Janaína é jornalista, especialista em cinema. Oi, Janaína, quanto tempo, né, que a gente não faz episódio de cinema juntos? Tudo bom com você? Tudo bom? Adilson, Rafa, Dani, boa noite. Fazia tempo, né? Estamos aí agora hoje com a Amélie Poulain. Exatamente. Tá aqui também a Dani Pellegrini, arquiteta que já participou com a gente em alguns episódios. Agora tá falando de cinema. Primeira vez, né, Dani, que você tá falando de um filme aqui com a gente, né? É a primeira vez. Eu achei um barato, adorei o convite. Muito bom, obrigado pela presença de vocês aqui. Para conversar com as duas, tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo beleza? Obrigado, Janaína, Dani, pela presença, participação, bater um papo aqui sobre cinema. É sempre um papo descontraído, né? Que a gente sai um pouco do lugar comum, das nossas conversas de arquitetura. Não que a gente não vai falar de arquitetura e de cidade, mas aqui nos permite a falar de coisas mais profundas. Esse filme aí é um excelente convite, né? Exatamente. Bom, antes de ir pra pauta, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo certinho. Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mails para contato@arquicast.com, e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Inclusive Instagram, né, Tilson? Essa semana bombou, né? Pois é, a gente postou um vídeo e inesperadamente esse vídeo viralizou. Tá com mais de 1.700.000 visualizações. Isso pra gente é insano, cara. É insano. É muita coisa. Isso aí, se você não viu, entra lá no perfil do Instagram. Claro que você deve ter visto, se você é ouvinte. Aproveita e compartilha com os amigos, é muito importante. E não esquece também de falar para que eles escutem no Spotify e também dê as estrelinhas lá, que é muito importante. Exatamente, esse negócio das estrelinhas, assim, é bastante importante pra gente, porque semina a nossa palavra, né, pra outros ouvirem. Mesma coisa que acontece no YouTube, né, sempre que você curtir no YouTube também vai ser legal pra gente, a gente vai ter mais alcance. Então isso é super importante. A gente quase não pede, né, Rafa, quando a gente faz vídeo pro pessoal dar uma curtida, né? Agora a gente tá começando a aprender. Isso aí. E o seguinte, olha só, a gente já comentou aqui, a gente tem aí mais de 20 mil inscritos no nosso canal no Spotify e a gente só tem pouco mais de 500 estrelinhas. Então, por favor, senta o dedo aí na avaliação, né? Isso aí. Isso é importante pra gente. Bom, Rafa, vamos deixar então o pessoal ouvir o episódio de hoje. Um episódio que a gente não fazia muito tempo, que é Arquitetura e Cinema, né? Isso aí, um episódio de cinema. Isso aí. Então, boa diversão pra vocês. Bom, a gente podia aqui, nessa primeira retomada aqui dos episódios de cinema, sempre pegando a Janaína no pulo para pedir para ela para falar um pouco da história do filme, né? Amélie Poulain é um filme de 2001, que a gente sabe, né? Agora, qual que é a narrativa do filme, Janaína? É a história de uma jovem solitária, né? Que trabalha como garçonete. Um dia ela encontra uma caixa na parede do apartamento e ela resolve descobrir de quem é aquela caixa, né? Vai atrás do dono. E aí, ao encontrar a pessoa e eu perceber o que aquela caixa significava para a pessoa, ela resolve ajudar as pessoas e assim ela cria um propósito na vida dela. Então, assim, é um filme que fez muito sucesso na época. Colocou a Audrey Tautou, que é a protagonista, como uma grande estrela do cinema francês. Ela foi para Hollywood depois disso, né? Para quem ainda não viu o filme e não tá ligando o nome da atriz, ela participou do Anjos e Demônios com o Tom Hanks, né? Não sei se é Código da Vinci ou Anjos e Demônios, acho que é o Código da Vinci, é o Código da Vinci, né? A protagonista muda, assim, vai mudando, só fica o Tom Hanks. Certo, desculpa, foi o Código da Vinci. Foi o primeiro, né, da série. Mas a carreira dela em Hollywood não deslanchou. Na própria França mesmo, né? Ela acabou não acontecendo depois. É uma ótima atriz e a Amélie Poulain é a queridinha de muita gente. Depois eu comento como é que foi a minha experiência com a Amélie Poulain. Primeira vez que eu vi o filme, esse é meio traumático.
É mesmo? Poxa, agora Já eu quero posso saber. contar? Né? Agora já emenda. Pode, por favor. Então, porque falavam muito do filme. Na época, eu morava em São Paulo há pouco tempo, tinha pouco tempo de São Paulo. Eu tinha ido do Rio para São Paulo, e aí eu dividi apartamento, eu era publicitária ainda, nem era jornalista. E eu dividi apartamento com 2 publicitárias. E uma delas era apaixonadíssima pelo filme, foi maravilhoso, já tinha visto 50 vezes no cinema, tem que ver, eu não vi no cinema e tal. Então, aí aluguei o filme para assistir. Ainda era dessa época, né? Nossa, mas foi um dia que eu tava de muito mau humor. Um dia, sabe aquela coisa que você divide apartamento e fizeram uma festa na véspera e você não dormiu e não te avisaram. E eu tava com raiva da garota que adorava o filme. E eu tinha alugado, e aí eu não podia, né, devolver sem ver o filme. Já tinha pago, então tinha que... Tem isso, né? Antigamente a gente alugava o filme na sexta, devolvendo na segunda. E você tinha que assistir o filme. Cara, bela lembrança. Né? Tinha que ver para não ter o prejuízo. E assim, cada cena da Amélie Poulain, quanto mais ela era fofinha, queridinha, mais eu odiava aquela personagem. Mais eu odiava e eu lembrava da garota. Depois dessa, né? Ninguém nunca vai querer morar comigo. Eu tô queimando meu próprio filme, mas é verdade. Eu funciono melhor morando sozinha, eu já aviso. E, gente, nossa, foi horrível. Foi horrível, porque assim, primeiro que são 2 coisas, né? Quando você cria muita expectativa sobre um filme que tá fazendo muito sucesso, e aí não é aquilo que você espera. E segundo, quando você realmente não tá no clima de assistir determinadas coisas, né? Porque tem determinados filmes que você se envolve com a história de um outro jeito. E às vezes as pessoas falam assim, tá o filme assim, nossa, eu não gostei e tal. Dá uma segunda chance ao filme, de repente você não tava legal naquele dia pra assistir o filme, entendeu? Então assim, eu sempre lembro disso, que depois eu revi e fui tentando tirar o meu ranço da Amélie Poulain, porque era uma coisa irritante, porque eu assisti o filme com muita raiva. E eu vi assim, né, a Paris, ainda tem a coisa de ser filme francês, nem conhecia Paris ainda na época, fui uma vez, muitos anos depois, e aí eu tava com amigas em Paris e sempre tinha alguém que falava Paris de Amélie Poulain, isso 100 anos depois. Falei, caraca, a Amélie Poulain me persegue mesmo. Nossa, você vê que eu até confundi o filme da atriz, né? Por isso que eu falei mais cedo pro Adilson que eu ia criar uma polêmica. Quando vocês me fizeram o convite e eu fui rever o filme, eu pensei uma coisa que era uma época da minha vida muito solitária, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo e eu fui morar com 2 pessoas estranhas. Essa menina que fez a festa no apartamento e amava a Amélie Poulain era uma estranha, sabe? Amiga do amigo, que eu não tinha ninguém em São Paulo. E depois eu fiquei pensando nisso, que de repente eu me identificava com a Amélie Poulain mais do que eu gostaria. Talvez isso tenha sido a grande raiva que eu tive ali naquele momento. E eu não percebi isso na época. Olha só, como vocês desconstruíram uma coisa muito importante. E eu fiquei pensando isso, revendo o filme agora, né, tantos anos depois, eu fiquei pensando isso, falei, nossa, aquela coisa, né, dela era muito solitária, ela tinha aquela timidez, né, e ela tentando achar um propósito na vida, e eu fiquei pensando nisso, talvez a raiva tivesse mais nisso, assim, de ter me identificado com o filme muito mais do que eu gostaria naquela época, né. Olha só. Dani, deixa eu te perguntar, como é que foi a sua experiência com o filme? Porque Janaína não teve uma boa experiência, mas é um filme que era queridinho seu também, ou você teve uma outra experiência com o filme? Parece com a Janaína. Não, Jana, nossa, coitada, sinta-se abraçada. Eu acho que a Amélie, ela toca num lugar também, que acho que na minha adolescência, minha mãe me colocava para ler aqueles livros da Poliana, e a Amélie, ela tem uma pegada de Poliana que eu acho que talvez se você não está no clima daquela mensagem, eu acho que ela realmente te irrita, assim, né? Então, eu quando vi, não fiz esse link, acabei de fazer esse link agora, escutando a Jana falar, e eu gostei muito, eu lembro que ficou muito marcante para mim, porque eu sempre tive um interesse muito grande em interiores, né? E a fotografia da parte de interiores do filme me chamou muita atenção. E aí agora, reassistindo, né, pra gente poder conversar, eu recuperei muito disso e lembrei, né, das minhas sensações, assim. E agora entendendo, né, um pouco mais, assim, por trabalhar com interiores e ser mais especializada nessa área, me gerou um sentimento diferente, assim, sabe? Foi gostoso rever, mas eu não tenho nenhuma história traumática, né, de ter visto o filme, não. Como é que foi com você, Rafa? Você assistiu tem muito tempo já? Foi na época? Assistiu depois? Eu assisti na época, assim, e pra mim, confesso que na época foi aquela assim, nossa, assistindo um
filme de arte, né? Um filme europeu. Porque, assim, a gente foi doutrinado com Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme na nossa adolescência, né? E aí, o filme, sei lá, eu já tinha, sei lá, 21, 22 anos, assim. Aquela época que daí já morando sozinho, tem aquela coisa de frequentar locador. Me lembro na Planet, lembra disso? Tinha uma sessão de filmes de arte, né? E aí eu lembro de alugar os filmes do Lars von Devia ter Trier tido e uns tal. 4, assim, na época, né? É, e assim, ele nem era muito assim como um filme de arte, mas eu me lembro assim de pegar e ter aquela, sabe, aquela sensação diferente. Eu me lembro da sensação assim, tipo assim, nossa, realmente é um filme, é um filme, né? Tipo assim, a gente ia começando a diferenciar a linguagem e tal, e assim, era um jovem estudante de arquitetura também, não tinha essa visão, essa percepção daquilo que estava sendo dito, então foi uma experiência totalmente assim, na época eu me lembro assim de uma experiência diferente, né? Assistindo os enlatados norte-americanos, e aí depois assisti pra frente, alguma vez assim, na TV a cabo, e recentemente assisti aqui pra gente gravar, mas confesso que eu assisti não da maneira que deveria ter assistido, eu fui assistindo picado, assisti um pouquinho cada dia e tal, e eu acho que isso não foi legal pra minha experiência atual, mas assim, todas as mensagens que o filme traz, eu acho assim, são muito legais, muito relevantes, assim, e aí pra pesquisar pro cast, descobri umas coisas interessantes, tipo assim, que toda a questão da paleta de cores foi inspirada num artista brasileiro, eu não sabia disso e tal, aí foi legal para descobrir essas historinhas, assim. Engraçado, eu lembro de ter assistido esse filme há muitos anos também. Eu acho que eu peguei na locadora, não sei se foi na Planet, mas com certeza eu devo ter alugado o DVD. Até na época eu acho que nem tinha DVD, era fita mesmo, VHS, né? E é engraçado que eu fui rever, ele me deu uma sensação de que o filme é muito atual, não pela história em si, mas pelo jeito de filmar, assim. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo, e aí no início você fica meio baratinado, assim, porque você espera um filme de 2001, você espera uma coisa um pouco mais lenta, e quando eu assisti o filme, não, peraí, parece que eu precisava anotar umas coisas, não, porque passava rápido, não, peraí. A gente quando vai, pelo menos eu, né, quando vou assistir um filme ou rever um filme pra fazer um episódio a respeito, às vezes eu anoto, eu falo, não, hoje eu não vou anotar não, vou ficar uma experiência mais solta, assim. Mas aí eu fiquei com vontade de anotar, porque tinha muita coisa, assim, e eu percebi que o filme tem uma certa agilidade, que eu acho que é mais inerente dos dias de hoje. Eu acho que se você botar pra qualquer jovem assistir esse filme, vai também gostar, vai acompanhar sem ter aquela sensação de morosidade, porque várias histórias acontecem além da dela, né? Tem essa coisa de ramificar, de contar detalhes, e um filme é muito de detalhes também. Isso que é interessante, assim, eu imagino que a Dani deve ter reparado isso também, em termos de design interiores, eu reparei umas coisas também, algumas coisas pra gente comentar aqui. Só uma curiosidade, né? Eu não sei se você chegou a pesquisar, o filme concorreu a Oscar também, não foi a 5 Oscars, não sei se chegou a ganhar alguma coisa, mas provavelmente ele deve ter ganhado algum prêmio, não necessariamente o Oscar, mas outros prêmios, né? Eu tava até vendo aqui quantos prêmios ganhou no César. E no Oscar concorreu a 5 Oscars, que é um feito, até hoje, né? O Oscar não muda, né? Até hoje é um feito, porque ele concorreu na época, ainda se chamava filme estrangeiro, e em categorias técnicas. Posso estar enganada, mas talvez acho que o Parasita agora, mais recentemente, pouquíssimos filmes estrangeiros concorreram a tantos prêmios no Oscar. Às vezes concorre assim, sei lá, Almodóvar, filme estrangeiro, atriz, Penélope Cruz e roteiro pro Almodóvar. 3. Acho que nem o Almodóvar concorreu a 5, hein? Se bobear, talvez o Fale Com Ela, não sei. Aí eu teria que pesquisar. Mas é muito raro, assim, parece ter um limite de no máximo 3 categorias quando é filme estrangeiro. O Parasita realmente ultrapassou isso, mas é muito recente, né? Realmente o feito da Amélie Poulain é incrível. Não ganhou o filme Terra de Ninguém, da Bósnia, que ninguém lembra, mas eu achei uma reportagem muito curiosa, e olha só, essa é uma fofoca que eu não sabia. O Amélie Poulain, ele foi boicotado pelaquela que era a maior produtora na época, que era a Miramax, do Harvey. Aquele, que agora tá preso aí, acusado de abusos e assédios. E foi o final dos anos 90 e início dos anos 2000 que a Miramax mandava no Oscar, né? Virou a produtora e distribuidora independente que começou a apresentar filmes diferentes e, enfim, ele se tornou queridinho da academia. E aí houve um boicote, porque ele queria que os filmes que ele tava bancando ganhassem. Ele tinha poder, como o poder até hoje é o que manda no Oscar, né? É meio surreal, né?
Agora a gente olhar pra trás e ter essa história. Eu não tinha isso na minha mente, que a Amélie Poulain não tinha ganho de filme estrangeiro. Olha só, acho que a gente fica meio no inconsciente porque o filme é tão sucesso. Aí eu fui pesquisar pra gente conversar aqui. Primeiro que eu fiquei surpresa com os 5 Oscars que foi indicado, eu realmente não lembrava. E fiquei mais chocada que não ganhou de filme estrangeiro. Aí eu não tinha conseguido pesquisar quem ganhou e agora eu vi aqui, que foi esse filme da Bósnia. Enfim, não desmerecendo o filme da Bósnia, que eu realmente não vi, mas sabendo que tem essas coisas de bastidores. Concorreu ao Globo de Ouro também, de filme estrangeiro, e BAFTA ganhou 2 prêmios no BAFTA, que é uma premiação importante também. Mas acho que tem mais do que qualquer prêmio, né? Um sucesso de público e de crítica absurdo, que mais de 20 anos depois estamos aqui falando desse filme, né? E se a gente for olhar pra trás, eu acho que também o que o Rafa falou sobre uma geração que talvez tenha sido influenciada por esse filme, porque há um preconceito muito grande com o cinema de arte, o cinema europeu, particularmente o cinema francês, que é considerado muito chato por muita gente, porque fica falando que parece que só tem o Godard, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e aí também fica limitado a alguns atores muito específicos. Então, eu acho que deu um frescor mesmo, né? Pro cinema europeu, pro cinema francês, e para as pessoas olharem esse cinema de uma outra forma. E é o tipo de filme que aparece de tempos em tempos. De tempos em tempos tem um filme, assim, que cativa as pessoas, que sai dessa coisa hollywoodiana, e cativa as pessoas, como foi o Parasita, só citando um filme mais recente, né? E nas indicações foi melhor fotografia, roteiro original, direção de arte, mixagem de som e melhor filme. E aí você tem essa dupla aí, né, fotografia e direção de arte, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, né, dessa sensibilidade do diretor. E daria pra ser indicado em mais coisa, né? Figurino, muito legal também. A própria montagem. Você vê que é um filme que tem muita qualidade técnica. Ele se sobressai muito tecnicamente. Eu tô pra te falar que o Wes Anderson, não sei se vocês já viram algum filme do Wes Anderson, mas eu acho que o Wes Anderson não faria sucesso se não existisse a Amélie Poulain. Não só pela paleta de cores, mas pelo jeito de filmar. O Wes Anderson é até mais quadradão, né? A Amélie Poulain eu acho que é mais solto, é mais legal. O Wes Anderson, pra quem não sabe, ele é um cineasta que dirigiu, agora eu não vou lembrar dos filmes aqui, vou ter que pegar a Wikipedia. Enfim, ele dirigiu O Fantástico Senhor Raposo, Moonrise Kingdom, Grande Hotel Budapeste, um monte de filme que, inclusive, ele já foi indicado e já ganhou Oscar. Não sei se de melhor diretor, mas já ganhou alguns Oscars pelos filmes dele. Mas eu acho que não existiria o Wes Anderson sem existir a Amélie Poulain. E aí eu acho que a gente pode comentar, assim, o filme ele fala da história da Amélie, mas tem alguns momentos que é legal de falar, porque ele mostra algumas cenas externas de Paris. E é muito legal a forma como ele retrata Paris, que ele não retrata a Paris como o turista parisiense retrataria, eu acho. Ele retrata como um morador de Paris, né, que tá ali, acessa o telhado, vê a perspectiva da cidade. Eu acho que é a Sacré-Cœur, né, que ela mora ali perto, né, mostra aquela parte não é suburbana de Paris, mas um olhar quase do morador ali que vivencia a cidade, né. Vocês tiveram essa impressão que eu tive também? Eu tive sim, ainda mais mostrando essas paisagens que não são tão costumeiras, né, assim, você vê que em algum momento parece uma Torre Eiffel lá longe, mas ela não é, assim, o ponto forte, né, mas eu achei muito curioso a forma como eles também utilizaram, assim, como pano de fundo, a arquitetura, muitas das vezes para falar a respeito dos participantes do filme, né, então me ficou muito marcado o início da infância da Amélie e o pai dela aparecendo com uma arquitetura extremamente rígida atrás, né, assim, dele, e que fazia um pano de fundo e que evidenciava a personalidade dele, né, assim, acho que para mostrar o quão rígido ele era, e a mesma coisa a mãe dela, né, ao fundo, assim, quando aparecem os personagens, aparecem essas paisagens, né, assim, de Paris e essa arquitetura rígida, né, tanto quanto esses personagens são. E aí tem a vendinha, né, ali da frente da casa dela, o próprio café, e sobre essa ótica que o Adilson falou da pessoa que mora ali, né, e o próprio cotidiano dela, né, de frequentar os locais, de se deslocar na rua, de conhecer as pessoas, né, as pessoas mais comuns, né, do dia a dia dela, e a própria arquitetura de interiores, né, se a gente pode dizer assim, do apartamento dela, né, que não é nada sofisticado, é um apartamento de uma garota parisiense, assim, né, que tá no momento da vida tendo que trabalhar muito e tal, então eu acho que isso fica bem evidente, assim, em vários momentos do filme. Você tem esse retrato também, Rafa? Como é que é pra você isso? Sim, a Dani falou muito bem, eu acrescentaria a questão da própria Sacré-Cœur,
Crequer, né? Que ela é uma arquitetura que se destoa do restante, né? Da padronização neoclássica francesa, você tem essa Crequer com influência bizantina, meio eclética, assim, é uma mistura, né? Uma coisa assim que foge dessa simetria, dessa rigidez e tal, que tem muito a ver com esse espírito imaginativo dela, né? Que ela vive nessa imaginação muito mais confortável do que ela vive na vida real, assim, né? Isso é muito legal, assim, no filme também. E eu acho que, assim, não é à toa que concorreu à direção de arte, e nessas pesquisas também eu vi uma outra curiosidade, que o diretor, nas filmagens externas, eles faziam a limpeza geral dos espaços públicos, assim, se tivesse grafite e tal, eles cobriam com cartazes, eles faziam, tipo, uma limpeza para que a imagem captasse o melhor clima possível dessa doçura, assim, dessa atmosfera do filme, sabe? Foi uma curiosidade bem interessante também que eu descobri aí na pesquisa. Eles tiveram um trabalho no metrô, né? Então. Pois é, eu ia comentar do metrô, assim, o metrô ele é quase um personagem no filme também, porque ele é o palco de onde a Amélie encontra com um cara lá que ela tá interessada, né? Enfim, e aparece diversas vezes, assim, ela andando de metrô, indo nas estações, então, assim, a gente sabe que as estações de Paris, assim, você tem de tudo, e ali você vê um ambiente muito mais organizado, minimamente. Janaína participou do Paris Eu Te Amo também, não participou? Desse cast que a gente gravou? Participei. E tem, eu não me lembro se a estação é a mesma? Que fica aquele casal, um sentado do lado, dos dois lados da estação. Olha, eu acho que é, não tenho certeza. Será que é a mesma? Eu acho que que aí é. rola uma treta lá e tal. Assim, a fotografia do filme é lindíssima, né? A direção de arte, o figurino. Eu gosto muito do uso das cores, né? Dos tons de vermelho. Aí até a gente está falando disso agora, eu lembrei dos tons de verde que também usa. É curioso quando um filme, né, desperta isso. Porque a gente vai muito na história, né? A interpretação dos atores, a direção. A gente tem uma visão do cinema, na verdade, é isso, né? É uma coisa comercial, né? De entretenimento. E eu acho legal quando o filme desperta isso, assim. Eu era muito nova quando eu descobri o Almodóvar. Eu acho que a minha formação de cinema, de cinéfila, eu devo muito a ele, por conta disso. Eu era adolescente e tinha uma menina na minha turma que era mais velha, que tinha repetido várias vezes que tava lá, e aí ela já assistia esse tipo de filme no cinema, e aí ela falou, eu fui ver um filme chamado Mulheres à Beira de Ataque de Nervo, uma coisa horrível, um bando de mulher gritando, e aí já existia, né, a nossa formação, que acho que ajudou muito também, que os jovens de hoje não sabem o que é uma locadora, né, que aí você vai lá na sexta, pega os filmes que você não vai conseguir ver no cinema, que os pais não estão sabendo o que você vai assistir, vai lá ver, né, pra ficar quietinho, né, hoje em dia é o celular, né, e deixa eu ir lá assistir pra ficar quieto. Se bem que eles descobriram a locadora com Stranger Things, né, que tem o carinha que trabalha. Aí eu lembro que eu assisti, eu não gosto de carnaval pra mim era a época de alugar 50 filmes e assistir tudo que eu não conseguia ver no cinema. E eu lembro como eu fiquei quando eu assisti Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, era diferente de tudo que eu já tinha assistido na minha vida. Eu falei, quem é este homem? E aí um dia eu fui na locadora e falei, eu quero saber quais são os filmes do Pedro Almodóvar. E assim, eu tinha 14 anos, uma coisa assim, eu era muito nova. E aí eu fui atrás dos filmes do Almodóvar. Então quando eu cheguei na Amélie Poulain, que eu tinha 15, né? Não, eu já tinha bem mais de 15. Eu já estava doutrinada pelo Almodóvar. Então, assim, eu acho encantador, assim. Até o estilo mesmo da atriz, né? Aquele cortezinho de cabelo, aquele jeitinho dela bem francesa, né? Muito peculiar, né? Eu acho muito legal, assim. A caracterização do filme toda é muito bacana. Tem uma coisa que fez muito sucesso, foi o corte da Amélie. Eu acho que a Dani deve saber, né? A quantidade de menina que cortou o cabelo que nem a Amélie foi muito grande. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E é engraçado porque, assim, a Jana tava falando, né, da memória e tal. Eu não lembrava de muita coisa até voltar a assistir ele, mas uma coisa que ficava na minha cabeça muito forte, primeiro, era essa característica dela, né, que até certo ponto é uma característica também muito infantil, né, porque a Amélie, ela não é uma mulherão, assim, né, ela é uma menina que cresceu muito introspectivamente, assim, né, assim, os pais sempre cerceando ela cresceu e o próprio corte de cabelo dela, a forma dela de se vestir, isso tudo retrata uma adolescente, né, assim, muito menina ainda, né, assim, muito infantil. E o próprio uso das cores, né, assim, você vê que são cores complementares o tempo inteiro. Então, a memória que eu tinha era da paleta de cores. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o vermelho com verde. De certa forma, uns ambas que aparecem também, né. A paleta de cor, que também é uma paleta de cor que a gente usa muito, né, de cores complementares, quando a gente
gente também vai falar do infantil. Então, assim, tem muita mensagem subliminar aí, eu acho que no uso, né, dos espaços e das cores também, né? E, ao mesmo tempo, é um contraste também que fala muito sobre dentro e fora, que foi uma percepção que eu tive também, né? O verde, ele se destaca muito quando é um ambiente externo, e aí você vê que o contraponto tá nas roupas vermelhas dela e nos acessórios vermelhos. E quando a gente tá falando do interior, que a gente tá dentro da casa dela, a gente tem um fundo vermelho sempre exuberante e os detalhes no verde, né? Assim, então quando você tá na sala, quando ela tá no quarto, você tem esse fundo vermelho que remete talvez à paixão, né? Que nesse momento de introspecção dela é muito falado, mas o como que a paleta de cores ela é mandatória, muito forte nesse filme, e a minha memória dele era isso, e quando eu vi eu falei, caraca, era isso mesmo, né? Como é que ficou registrado na minha cabeça, assim, essas cores tão fortes. E uma curiosidade é essa coisa das cores complementares, né? Assim, porque a gente acaba estressando a nossa vista no vermelho e a gente descansa a nossa vista no verde, né? Então, o poder das cores complementares. E aí acaba que o vermelho, por mais que ele seja muito utilizado, ele tem o verde ali que faz com que essa harmonia aconteça e a gente não fique nesse ambiente assim, nossa, mas é muito vermelho. É um vermelho que é aconchegante, né? Assim, enfim, falei, porque a memória que eu tenho do filme é muito forte, de uma paleta de cor. A mesma memória que você tem do filme, eu tinha também, de imaginar que o filme era muito colorido. Só que é engraçado, esse filme é de 2001, e eu me lembrei, pode ser uma coisa completamente nada a ver, mas pra mim tem a ver. Eu comecei a ver a Amélie, e tem um filtro ali, um filtro meio, que é meio esverdeado, assim, meio... Não é um filtro pro amarelo, é mais pro verde. Me remeteu a Matrix. Matrix, toda vez que mostra a Matrix, tem um filtro verde ali também. E eu falei, caramba, assim, é o mesmo filtro que usaram Matrix. Mas assim, a impressão que eu tinha, que, na minha memória, é que o filme era mais colorido do que é. Não que ele não seja, não que ele não use cores, mas esse filtrinho verde que eles venderam bastante entre 99 e 2001, fez a cabeça dos diretores, cara. Mas é impressionante. Por exemplo, é diferente de uma paleta de cor, porque essa paleta de cor, ela é meio filtrada, como a gente tá falando aqui, né? Ela não é aquele vermelho chapadão, ou aquele verde chapadão. Saturado, né? Não é super saturado, ele é filtrado. E eu acho que até ajuda a gente a caminhar, assim, pelas cores, observar como você tá falando, né, Dani? Você meio que percebe os elementos ali pela contraposição, pela complementaridade das cores. E eu vou adicionar isso, porque o filme fala muito de detalhes, assim. Ele fala, não, que a Amélie, ela vai buscar ali melhorar a vida das pessoas através de objetos pequenos, de coisas do cotidiano. Não fala de uma grandiosidade, assim. Tem até um vídeo que eu vi que é legal, falando assim, o título do filme é um maravilhoso destino. Você pensa que nossa, ela vai ser a rainha de Paris, sabe? Mas não, ela só, entre aspas, conseguiu um namorado. Mas é nessas pequenas coisas que o filme tá preocupado. E aí, quando você começa a olhar pro filme, o filme, assim, além da questão da paleta de cores, uma quantidade de elementos ali que compõem a cena, que é principalmente os papéis de parede, nunca são planos, nunca são chapados, tem sempre um desenho, tem sempre alguma coisa, os vários objetos que a gente vê na cena também, e tem umas referências, né, que, assim, se a gente for parar e pensar em Paris, como o Rafa falou, assim, em termos de cidade, ela é aquela coisa neoclássica, né, mais rígida, supostamente sóbria, e quando a gente vai olhar para os detalhes, assim, dos interiores principalmente, a gente vê muita coisa que remete ao que Paris também tem, que é o Art Nouveau. O Art Nouveau, ele é um estilo, os arquitetos sabem, né, ele é um estilo que vem ali do final do século XIX, no século XX, e que começou a pensar numa coisa que remetia a algo novo, né, e as referências à natureza, as folhas, as flores, até os animais são presentes naquele traço mais curvo. Tem alguns elementos tipo vitral, próprio papel de parede, que tem esses motivos, assim, curvos e delicados. E a todo momento você vê, não tem, assim, um take, assim, que não tenha vários detalhes, assim. No café, a quantidade de vidros ali que tem no fundo, até os maços de cigarro na moça que vende cigarro na cafeteria, você tem o quarto da Amélie, você tem, assim, é tudo muito intenso de coisas, assim. Eu acho que o contraponto disso, dessas várias coisas, acontece quando as tonalidades são muito parecidas, aí você dá uma suavizada nisso também. Então ajuda nessa leitura. Não parece que tá tudo amontoado, e não tá, claro, tá tudo organizado, mas eu acho que a paleta de cores, assim, muito próximos, os verdes próximos, os vermelhos próximos, dão essa suavizada, mas a riqueza de detalhes que você tem em cada cena é muito grande, assim.
Eu acho que é a riqueza de detalhes e a quantidade de texturas. Porque você tem um veludo da almofada, você tem um bufante de uma roupa, você tem um tricô de um casaco, você tem o cereal que ela enfia a mão, né? Assim, é muito rico em texturas e em formas diferentes. E eu acho que é nesse lugar também da construção dessa diversidade das cores, né? Assim, isso ajuda muito. A gente tá falando das cores, mas eu acho que, aí lembrando um pouquinho que a Janaína falou, é muito desse mise-en-scène, né? Assim, essa coisa de se criar quase que um ambiente teatral, né? Então são as cores, são os cortes, assim, por aí, isso que você tinha falado também, Adilson, que é um filme que não envelheceu na linguagem, é porque tudo tem que ajudar a contar isso, né? Não só as cores, mas o próprio figurino, a iluminação, né? Tem quase que assim, a necessidade de se contar a história também de forma visual, né? E isso tudo faz com que as cores elas sejam muito marcantes também, né? Eu vejo assim como um conjunto de elementos assim que faz essa força aí, vamos dizer assim, cinematográfica, né? Você, como não arquiteto, Janaína, essa impressão é parecida? Eu acho curioso, assim, o fato da personalidade dela, de ela ser extremamente tímida, né, e solitária, e ser associada à cor vermelha, que é uma cor de força. É como se o filme estivesse preparando a gente para a própria descoberta dela, né, como se tivesse aquela coisa meio adormecida ali. Porque, eu até citando novamente a questão do Almodóvar, porque o Almodóvar usa muito vermelho, o vermelho usado nos filmes do Almodóvar é diferente. São as mulheres fortes, né? Tem outra conotação. E eu acho muito curioso isso. A personalidade da Amélie, visto de fora, se não combinaria com o vermelho, né? Então eu acho bem legal a escolha. A forma, se a gente for observar essa parte da fotografia, do figurino, da direção de arte, a forma como eles construíram a personagem, parece que não tem muito a ver com o roteiro dela, com a personalidade dela. Mas à medida que a gente vai vendo o filme, a gente vê que tudo faz sentido, né? Então eu acho muito interessante o uso das cores também, especialmente isso que a Dani falou, do vermelho cansar e o verde descansar. Então, bem legal, assim, a forma como é construída. O Adilson também comentou que vendo o filme agora, ele não parece tão colorido, porque eu acho que as cores se combinam tanto, sabe? Não é aquela coisa mais, assim, ela não tá ali pra chamar atenção, ela tem um propósito, a forma como tudo foi usado. Então, talvez a gente assistindo hoje não ache tão colorido. Quando a gente assistiu lá atrás, a gente achou porque não era tão comum, né? E porque a forma como era contada, assim, claro, hoje a gente, né, já viu alguns filmes a mais, então a gente tem algumas referências, né, para poder fazer essa comparação. E lá em 2001, a gente não tinha tantas referências assim, e eu até citei o Almodóvar porque era o que eu conhecia, né? Eu acho que até a Amélie Poulain eu tinha visto também poucos, apesar de já ter um conhecimento do Almodóvar, tinha visto poucos filmes franceses e conhecia pouco do cinema francês e também não tinha nada a ver. Se a gente for olhar para trás do cinema francês ou do cinema europeu, com exceção do Almodóvar, e até hoje, né? Até hoje é uma coisa, assim, bem diferente, tem muita coisa diferente, embora tenha alguns diretores que sejam mais... O cinema globalizou muito também, muitos foram para Hollywood, alguns foram para Hollywood, os atores também, então tem um intercâmbio maior. Mas é curioso que Hollywood não tentou fazer um remake, né? Porque eles não conseguiriam, se passaria aonde? A gente pode fazer uma segunda parte do programa num mundo alternativo, né? Num mundo paralelo, porque aonde se passaria? Porque eles adoram fazer remake de filme que faz sucesso, mas é porque Paris é uma parte essencial da história. Paris é um personagem. Então, para remeter isso para outro lugar, seria onde? Nos Estados Unidos, Nova York, talvez, mas é uma cidade com uma atmosfera completamente diferente. As cores seriam outras, né? Não tem como. Isso também acho que é uma coisa interessante, porque é um filme que não dá para ser transportado para outro lugar. Eu acho que se, vamos fazer um remake de Amélie Poulain, não dá. Ele tem que ser ali, daquele jeito, naquele bairro, com aqueles personagens, com aquelas cores, porque ali tudo faz sentido. Se você for transportar para outro lugar, não é o mesmo filme. Vai ser outra história de outra pessoa. Ainda que se repita o roteiro. Eu tô pensando que se for no Rio de Janeiro, será a Amélie Marrenta.
Eu pensei aqui que talvez não um novo Amélie Poulain, mas assim, gente, o que aconteceu com a Amélie Poulain, né? O que aconteceu? Será que ela continuou com o cara? Será que ela mora no mesmo lugar? Será que aconteceu alguma coisa diferente com ela? Assim, acho que valia a pena. Será que ela ainda tem a mesma perspectiva da vida, né? Ela ainda Será? ajuda as pessoas ou ela ficou descrente do mundo, né? Ela perdeu a fiquei esperança, curiosa. né? Caiu na realidade. Porque isso era uma coisa que quando eu assisti a primeira vez, eu pensei, cara, ela é muito chata. Ela é chata. Essa mulher se metendo na vida de todo mundo, chata pra caramba. Aquela bem mal-humorada, né? Assim, tipo, falando, né, agora das características, né? Você falando das características da Amélie Poulain, e eu pensando aqui, cara, ai, como eu era assim, né? Foi criada com os pais, assim, eu não sei o que, ela era introspectiva por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, putz, sei lá, era por isso que eu detestava a Amélie Poulain, porque eu tava me vendo no filme. Gente, virou sessão terapia de novo. Descobri isso 20 anos depois, olha só, podia ter economizado anos de terapia, entendeu? Muito bom. Agora, tem uma coisa que é importante na trama também, eu comentei aqui, que é o café que ela trabalha. Eu acho que compõe toda a ambiência e tem uma coisa do mito do café francês, assim. Tem isso na minha cabeça, não só porque aparece em filme, mas os cafés, né, o Rafa acho que pode falar isso também. Os cafés eram pontos de encontro importantes, desde muito antes, assim, desde o início do século XX, assim. O café era o ponto de encontro das pessoas, né. Tem um filme que é o Meia Noite em Paris, que ele sempre encontra com os grandes nomes aí do século XX no café. O café tem essa conotação de ser um point, assim, da cidade parisiense. Mais em Paris do que em qualquer outro lugar. Você vai encontrar num café no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com café em Paris, né? Acho que até tem música que fala, né? Encontrar num café no Paris. A própria romantização do café retrata essa romantização também do filme, né? Acho que é uma característica, né, da cidade que eles transportam. E aí, como você falou, outros filmes também têm isso, né? E claro que a pessoa, quando viaja a Paris como turista, tem que sentar num café, porque, né, tem que tirar aquela fotinho, porque faz parte, né? Aliás, falando nisso, né, nesse início dos anos 2000, devia ter um roteiro, né? Vai conhecer o bairro que foi feito, a Amélie Poulain, a casa da Amélie Poulain, o café da Amélie Poulain. Eu não pensei nisso quando eu fui a Paris, já faz acho que 12 anos que eu fui, e só fui uma vez, mas provavelmente deve ter tido, talvez até tenha ainda, né? Porque tem alguns filmes que fazem isso, né? Um lugar chamado Notting Hill, você vai a Londres, você tem, vamos lá no bairro, tentar achar onde foi feito o filme, não sei o que. Notting Hill, tira uma fotinho lá da placa do metrô pra dizer que teve lá no lugar. E Notting Hill já é um filme, né, que já tem bastante tempo. Então eu acho que talvez a Amélie Poulain tenha isso também. Uma coisa que o filme faz pela cidade. Um roteiro alternativo fora da Torre Eiffel, que acho que é legal também a contribuição não só cinematográfica, né, mas a contribuição cultural que o cinema tem mesmo. Que a gente tá falando da questão da arte, da cultura mesmo, turística. E das pessoas. Paris é uma cidade muito... Acho que já teve pesquisas, né? Que é a cidade do mundo que as pessoas mais querem conhecer, é o sonho romântico de 9 em cada 10 pessoas. Tá muito no imaginário coletivo e eu acho que o filme transporta isso também, como a gente já falou lá no início. É uma outra cidade vista com outro ponto de vista, né? Com outro olhar diferente. E que, de repente, tem esse circuito Amélie Poulain, quem sabe um dia a gente combina, né? E vamos... Acho ótimo. Acho ótimo. Eu acho também. Vocês estão falando dessa coisa do café, né? De Paris e tal. Aí eu fiquei aqui viajando, pensando, verdade, né? Assim, por exemplo, Londres. Londres livraria, né? Assim, não sei se é o que remete a vocês, assim, na cabeça de vocês. Eu falo, gente, tinha que ir numa livraria. Mas também porque nos filmes aparecem muito, né? Eu acho que o filme, ele contribui para essa construção, assim, da cultura local, né? Os mercadinhos. Gente, comprar uma fruta, um negócio, sei lá, qualquer coisa, né? Assim, num mercadinho desses de calçada, tão parisiense isso também, né? Sim, não, e assim, é o suporte da narrativa, né, das pequenas coisas que ela vai fazendo durante o dia, né, me lembro da cena lá dela conversando em frente à banca de legumes, aí aquela cena fantástica dela atravessando o senhor lá com deficiência visual, né, então assim, todos esses pequenos elementos da cidade, eles são ali, de fato, precisava ser essa Paris, né, tipo assim, acho que existem várias cidades dentro de uma, mas essa Paris da Amélie Poulain é a possibilidade de existir uma
uma dimensão quase que interiorana, né, nessa metrópole, nessa cidade global, né? Então, assim, eu acho que se conecta muito com também ela, assim, uma pessoa tímida, né? Então, assim, acho que esses lugares refletem espaços onde ela, de fato, está mais confortável e tal. Acho que isso tudo contribui, assim, para ajudar a gente entender um pouquinho dela, né? Então, assim, parece, assim, a sensação que eu tenho é que ela fica sempre mais disposta e mais vigorante nesses espaços que são mais assim, né? Mais simples dessa Paris. Simples no sentido, assim, de não ser os hotspots, né? Mas desses lugares do cotidiano mesmo, né? Além disso, assim, a Dani falou de uma coisa, de uma certa infantilidade, no bom sentido, assim, da inocência. E tem algumas coisas que retratam isso. Primeiro é o anão de jardim que passeia pelo mundo, supostamente, por conta da aeromoça que faz as fotos lá nos lugares. A segunda coisa é que essa ambientação de Paris, como o Rafa falou, não é a ambientação da Torre Eiffel, dos pontos turísticos muito famosos. Não só a paleta de cores, mas esse filtro dá uma ideia de que é quase um conto de fadas da vida da Amélie, assim. Eu acho que não só pelos fatos, né, por não necessariamente explorar Paris como um todo, né. Até quando ele dá a volta lá para procurar a Amélie, né, ele tá de mobilete, eu acho. Ele não vai para toda Paris, ele não vai, por exemplo, ele não vai no Louvre, ele não passa no Louvre, assim. Ele passa numa estátua que tem ali perto, enfim. É um ambiente muito próprio, como o Rafa falou, mas é aquela Paris que não é necessariamente a do turista, mas é aquela Paris encantadora, quase de um conto de fadas, assim. Por tudo que aparece, por tudo que o filme quer mostrar. Eu não resisti, eu fui procurar se tem o roteiro. Tem várias matérias. E olha, matéria até de 2022, matéria de 2015. Você vê que o filme, até hoje, ele repercute, né? E aí tem várias matérias, e matérias de blogueiros e pessoas dando dicas. Muitos blogs de viagem, né? Dando dicas se você quiser fazer um roteiro alternativo em Paris. Tem as estações de metrô, tem a estação de trem, tem o Estúdio 28, lembram disso? O Estúdio 28, que é o cinema, onde ela ia. E aí tem o canal Saint-Martin, tem as referências do filme. Achei bem legal isso, assim. É uma coisa que eu não tinha pensado antes. E tem o café, onde ela trabalhava. O café eu acho que existe até hoje, né? Eu acho Sim, que eu vi numa reportagem que existe, né? Existe. Inclusive tem uma foto com a capa, né, a imagem. Fiquei doida naquele teto. O teto totalmente diferente, né? Orgânico, com luzes verdes também, assim, totalmente diferente. Vocês estavam falando muito dessa coisa de Paris e tal, e da influência do filme, mas eu achei muita influência de projetos recentes de design de interiores também, tá? Então, assim, muita gente fazendo e criando releituras, até pra, de repente, sei lá, fazer um Airbnb, né? Que, de repente, sirva de uma inspiração, não só de um lugar pra você estar, mas assim, de você viver uma experiência, né? De estar dentro de um local, assim, que remete a um filme. Eu mesma já tive cliente que no quarto tinha uns 2 quadros, né? Característicos, e ela queria preservar essa simetria, como do filme mesmo, da Amélie Poulain, a cama de metal. A gente refez, quase que refez, assim, mas uma releitura, né? Então, muita gente ainda bebe dessa fonte aí da Amélie Poulain até hoje. Sim, e assim, eu imagino que quando as pessoas verem que tem esse episódio aqui, é muito Amélie, não sei o que, vão lembrar. Inclusive, a coordenadora do curso que a gente dá aula tava com a camisa do filme da Amélie, que é a camisa do Duende, e tinha uma frase em francês, falou, Amélie Poulain? Ela falou, por quê? A gente vai gravar um episódio sobre hoje. Nossa, Amélie, eu tenho um DVD, eu adoro filme, não sei o quê. Ai, que legal. Muita coincidência. Eu tenho um DVD também. Uma época que a Folha fez uma série de filmes clássicos, assim, e ele já tava ali, ele nem era tão antigo assim, ele já tava ali no clássico, né? É uma coleção da Folha. Mas você viu como? Você tem um tocador de DVD aí? Não tem. Tem um videogame antigo que toca DVD. Ah, tá. sim, pois é. Inclusive, pra quem quiser assistir, tá na Amazon Prime, tá, gente? Só que tem que comprar. Então eu achei que eu fui enganado. Eu entrei e achei que, porque eu assino a Amazon e tinha que pagar. Aí eu lembrei que eu tinha um DVD. Uma coisa que você estava falando dessa questão dos interiores, outra curiosidade é que toda a filmagem das internas foi feita em estúdio, foi feita na Alemanha, olha só. Não sabia disso não, porque eles tinham um incentivo fiscal para filmar lá e eles filmaram todas as internas na Alemanha. Olha só. Tem vários filmes americanos que são filmados no Canadá, né, Janaína? Tem lá os incentivos, né? Toronto dá, Quebec. Direto, assim, você vê, o filme acaba e você vê nos créditos lá, filmado em Toronto, em Quebec, um negócio que seria em Nova York, sei lá. Então isso acontece direto, né? Sim. Acho que aqui no Brasil não tem muito isso, então, enfim.
de tudo que a gente relatou aqui, né, queria saber, com esse olhar, né, do arquiteto e da gente falar dos espaços, né, o que ficou mais marcante para vocês nessa olhada aí do filme para uma segunda ou 53ª vez para alguns aí? Para mim foi inusitado rever com esse olhar de design de interiores hoje, né, e observar como que eu até gravei, inclusive, um vídeo essa semana falando sobre como hoje em dia a gente está tratando espaços ditos luxuosos e sofisticados, né, cada vez com menos cor. E como que a cor, ela acaba, na atualidade, né, assim, dando um valor menor para os espaços, né? Quase que as pessoas associam o uso da cor à falta de valor, né, daquele ambiente, a quase que a pobreza, né, assim. E ver esse filme, né, e ver o uso da cor com tanta maestria, assim, né, assim, com tanto cuidado, e uma cor tão difícil de se usar, né, que é a cor vermelha, é muito complicada de se usar, assim, até a gente usa muito, mas usa às vezes em detalhes, né, e ver ela sendo utilizada como um pano de fundo, nesse momento atual, onde as pessoas fogem cada vez mais da cor, foi muito forte, muito marcante pra mim, assim, eu fiquei com vontade de gravar um vídeo só falando sobre isso, porque a gente pode trabalhar a cor, mas assim, é um ambiente com cor, com uma cor intensa, mas que traz aconchego. Você vê que a casa dela é aconchegante, né? Ela tem ali uma característica meio que de casa de vó. A própria vizinha dela também mora numa casa que parece meio que uma casa de vó, mas assim, que tem aconchego, que tem uma luz gostosa, que tem um espaço confortável. Foi muito legal pra mim nesse momento, assim, onde os meus clientes às vezes pedem cada vez menos cor, olhar um filme tão rico em detalhe, né, e texturas e objetos e cores, no momento em que eu brigo tanto com o uso da cor, assim, eu falo, gente, vamos colocar cor, dá pra ser minimalista com cor, é uma guerra pessoal, assim, então ver esse filme foi muito gostoso, assim, pra mim, porque eu falei, cara, tá vendo, olha, tá aí, ó, tem muita coisa boa que a gente pode fazer, e usando às vezes um vermelho, uma cor difícil mesmo, né, a gente só precisa sair da caixinha e pensar de forma diferente, né, sair um pouco do trivial aí de hoje, né, assim. É verdade, hoje é tudo muito pautado pelas tendências, pelas cores que as marcas vão dizer que é a tendência do ano, e aí aqueles nomes, né, confusos, né, tarde primaveril, aí você não sabe se é uma cor ou se é uma... Você perde, de fato, a essência de poder, né, usar isso de acordo com a demanda, né, do projeto, realmente, né, tem uma... Ou com a personalidade das pessoas, né, assim, você vê a Amélie Poulain tá retratada, a personalidade dela tá retratada dentro desses espaços, né, assim, por que a gente quer ser igual a todo mundo, né, assim, você vê que a Amélie Poulain era tão introspectiva, mas ao mesmo tempo tão disruptiva, né, assim, né? Tudo bem que é Paris, né, mas um local onde pouca gente de repente moraria, né, assim, ou se sentiria confortável, né. Pra você, essa experiência de mais de 20 anos depois, Rafa, como é que foi reassistir? Foi legal, foi uma experiência que, como eu falei, né, no início, eu queria ter assistido na sequência, direto, ter aproveitado, assim, essas doses, né, de cada trechinho do filme que tem essas historinhas. Eu gosto muito da cena que ela tá na banca de jornal, e aí vê, né, cheio de notícias da morte da princesa Diana e tal, ela conversa com o cara, aí ela discute lá, pô, por quê? Se fosse velha, você não estaria com pena? Uma coisa nesse sentido, assim, né, e ela tá, aí é quando ela decide ir lá conversar com a viúva e tal, então tem umas cenas, assim, eu falei também a cena que ela ajuda o senhor a atravessar a rua, e é belíssima, né, assim, os cortes, esses pequenos trechos, assim, eu queria ter aproveitado numa sequência maior, mas eu vi muito picado, mas pra mim foi muito bom, porque eu vi um outro filme, assim, porque quando eu vi lá inicialmente, eu, tipo assim, eu tava meio que numa experimentação, né, vendo um filme um pouco diferente dos filmes que eu tava acostumado a ver, né, e tal, e é muito interessante, assim, aí depois, né, com tudo aquilo que a gente depois vai gostando e vai estudando, a gente começa a entender muitas coisas, assim, ver que a direção é fantástica, assim, o diretor tava todo momento nos dando dicas, fazendo referências a quadros, né, coisas que só mesmo com a maturidade e gostando e buscando essas histórias, você começa a degustar melhor o filme, né? Eu quero assistir de novo depois, com mais calma. Só uma curiosidade, o diretor, que é o Jean-Pierre Jeunet, ele dirigiu Alien Resurrection, assim, nada a ver,
nada a ver com a Amélie Poulain. E ele vai fazer Alien Resurrection antes de Amélie Poulain. É uma doideira, assim. Ele fez um outro filme também, acho que é Delicatessen, que tem a mesma paleta de cor, inclusive, da Amélie Poulain. Então, assim, eu acho que ele faz primeiro Delicatessen, depois ele faz Amélie, e tem a mesma pegada, assim, tanto da paleta de cor, quanto essa coisa da grande angular, né, assim, tipo, do foco ali naquilo que tá acontecendo com grandiosidade, a questão da simetria. Eu fiquei com vontade de assistir ele, porque eu fiquei só lendo sobre, mas não é um filme que eu assisti, mas eu vi que a fotografia é muito parecida. Olha só. Nossa, Delicatessen, tirou do fundo da... De 91, Delicatessen. Mas não é meu, não. Eu roubei essa referência de um amigão meu que me soprou no ouvido, tá? Delicatessen eu ouvi muito tempo depois. Eu não vi nessa época de 91. 91 eu tinha 11 anos, entregando a idade. 91 eu tava jogando Mario Bros. Eu nunca vi o Delicatessen, eu não vi nem imagem dele aqui. Eu sei que tem a capa que é de um porco, né? Numa capa. É uma história completamente diferente, né? Assim, não tem nada a ver. Mas a fotografia, assim, a fotografia não, né? As cores, assim, é muito parecida. Tem um cara, foi a imagem que ficou na minha cabeça de um cara com uma cabeça numa bandeja, que as cores em volta dele são vermelhas, tem um dourado muito forte, e eu acho que é o cara que fica na cafeteria lá, que fica, tipo, tomando conta das mulheres, assim, sabe? Eu acho que é o mesmo ator, inclusive. É o mesmo cara, eu tô vendo aqui, é o mesmo cara. Acho que o ator é o Dominique Pinon. Esse mesmo, Dominique Pimon. Também tá no Alien, ele é brother. Tá no Alien, é verdade, ele é o deficiente no Alien. Gente, ele é brother do cara. Ué. Olha nossa, só, bem gente. que eu lembro. Eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Já estamos fazendo fofocalizando do Arquicast. mais legal que falar do filme é falar da... falar do casting, o que deu o casting, né? Lá os caras são brother. Janaína, foi isso mesmo a sua experiência de se redescobrir a Amélie Poulain e ver que você era mais parecida do que pensava com ela? Do que eu pensava e do que eu gostaria. Naquela época era, né? Acho que ainda tenho um lado Amélie Poulain, no sentido de querer ajudar as pessoas e às vezes me meter onde não sou chamada para tentar ajudar, e nem sempre as pessoas interpretam isso da melhor forma. Só um ponto curioso aqui, que eu até fui procurar onde eu tinha lido, é uma matéria que saiu com o diretor em 2021 no El País. E era justamente para falar dos 20 anos de Amélie Poulain e da referência do filme, da importância do filme, considerado um dos filmes mais influentes do século XXI. Só que, em 2021, quando foi feita a matéria, se levantou o questionamento de que a personagem idealiza o homem ideal e é uma mulher que não existe mais nos dias de hoje. Essa mulher ainda existe nos dias de hoje. Me chama a atenção aqui no nosso papo que o Adilson, em determinado momento, falou assim, não, ela não conseguiu muita coisa, ela conseguiu, entre aspas, um namorado. Só minha interpretação, não é que... eu sei. Não é que eu estou falando que é pouca coisa. Não, então, mas é a própria mensagem do filme mesmo. Só que assim, acho que eu tenho o lado Amélie Poulain e talvez esse fosse o meu lado que eu não gostava do filme nesse sentido, entendeu? Ela tem tanta coisa legal. Se fosse refazer a Amélie Poulain hoje, a Amélie, amiga, vai fazer outra coisa, vai viajar, vai conhecer o mundo, vai espalhar esse vermelho por aí, pega uma malinha, põe rodinha nos pés e vai, sabe? Então, assim, tem uma visão feminina que ainda existe, lógico, mas que mudou nesses 20 anos. E essa reportagem, depois eu mando o link pra vocês, até se vocês quiserem também, a gente pode fazer algumas referências pra vocês colocarem nas redes sociais, né? Desse material que a gente tá falando, para as pessoas que tiverem curiosidade pra conhecer os roteiros, essas histórias que a gente contou aqui, porque eu achei interessante, porque questiona o diretor essa visão. Pode-se dizer, porque foi escrito por um homem, mas também poderia ter sido escrito por uma mulher que pensa assim. E é assim, não tá errado, tá tudo bem. É porque as pessoas acham que agora as mulheres têm que ficar, né? Não pode, não quer casar mais, não quer mais ter filho, porque a gente quer ser independente. Tudo bem, mas também tem mulher que quer casar e quer ter filho. Não tem problema nenhum, até porque pro mundo continuar existindo, tem que continuar nascendo. A gente, né, tem que continuar com as coisas acontecendo, senão o mundo vai acabar em algum momento. Se todo mundo resolver não ter filhos, não digo nem casar, né? Ou não ter filhos, né? Mas tem gente que não quer. Então eu acho curioso esse levantamento, assistir o filme tantos anos depois, perceber que eu tinha uma identificação com a personagem, que talvez isso me irritasse. E o que me irritava, na verdade, acho que no final eu fiquei irritada o filme inteiro. Quer dizer, eu não sabia o final. Eu acho que aí no final, eu fiquei assim, cara, não tô acreditando. Radical.
Aí eu falei, amiga, não. Aí hoje, que já não tenho mais o ranço do filme, eu chegaria pra Amélie e falar, Amélie, amiga, tudo bem, namora, mas não tenha esse como uma coisa mais importante da sua vida. Não, amiguinha, vai fazer outras coisas. Mas eu acho interessante a gente olhar pra trás, né, e rever filmes, assim, que marcaram. E acho muito legal que 20 anos depois são poucos filmes que a gente consegue fazer isso. Como a gente falou aqui, a gente não lembra quem... Olha, não lembro nem quem ganhou o Oscar de filme principal em 2001. Não sei, 2001? Não sei. Não lembro mesmo. Se eu não procurar, eu não vou saber. E aí você fica pensando, né? Como assim a Amélie Poulain não ganhou? Como assim? Nossa, porque 20 anos depois a gente tá falando desse filme. Vai além dos prêmios, ou... É uma coisa que só o cinema tem, né? De atrair pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, e a gente se encantar por uma história de um lugar que, na época, eu não conhecia, e muita gente não conhece, muita gente nunca conheceu, e talvez nunca vá conhecer, mas ser transportado para aquele universo, né? E quem for querer conhecer aqueles lugares que foi feito o filme. Então eu acho que isso é bem legal. Acho que é um filme muito especial nesse sentido, sabe? Porque é bem difícil ter essa marca. Porque tem filmes que fazem muito sucesso, às vezes só com a crítica ou com uma parte específica do público. Eu já fiz com vocês aqui um filme que mora no meu coração, e ele finalmente ganhou o Oscar agora, o Christopher Nolan, de quem eu já falei com vocês que sou muito fã. Assisti o Oscar depois de anos, porque eu queria ver esse momento, e eu sabia que o Spielberg ia entregar o prêmio pra ele. Tinha tudo a ver. Só que quando eu vi o Spielberg lá, eu falei, cara, ele vai entregar o prêmio pro Nolan, vou morrer aqui. Eu sou muito fã da Origem. Eu lembro que era a Aline, não era? Que dizia que não gostava. Tinha alguém que não gostava muito do filme, e eu, não, sim, o filme é nota 12. Então, assim, A Origem, por exemplo, é um filme que tem muita gente que não gosta. É um filme que não é uma unanimidade. E a Amélie Poulain, eu tenho certeza que vocês jamais imaginaram que vocês iam encontrar uma pessoa que ia dizer que não gostou do filme. Porque eu devo ser a única pessoa no mundo que viu esse filme e no primeiro momento, né, não gostou. E, assim, tipo, não vou ver de novo, porque esse filme traz péssimas recordações. Mas eu acho um filme super importante, assim, de referência mesmo. E pro trabalho de vocês, aí da Dani falando essa questão do design interiores. Como assim, né? Que pessoas chatas que não gostam de cores. Eu sou uma pessoa extremamente colorida, assim, até espalhafatosa. Eu aprendi com o tempo a combinar um pouco melhor as cores, e a Amélie não é tom pastel, né? A Amélie não é sóbria. Ser tímido não é só usar cores sóbrias. Eu acho que o filme quebra isso também, esse estereótipo de como encarar um personagem mais introvertido, né? Então eu acho que quebra várias barreiras aí, várias paredes, muita coisa bem bacana em termos técnicos, como eu falei. Eu acho que é um filme que tecnicamente ele tem coisas muito... Fora a história mesmo, né? Que as pessoas gostam, que é encantadora. Talvez seja isso também. Talvez seja a época que a gente vivia e que ainda hoje ele faz sucesso, porque a gente às vezes precisa de alguma coisa assim, né? De um pouco de conforto, de um abraço, de pessoas boas. E a gente não tá acostumada com isso, né? A gente sempre espera o pior das pessoas hoje em dia, né? Impressionante. E geralmente, assim, se tem uma pessoa boa no caminho, tem alguma segunda intenção, e não vai fazer aquilo, né, porque é legal, porque é uma boa pessoa, tá fazendo porque tem uma segunda intenção. Então eu acho que o filme é bem bacana com esse olhar, assim, por isso que tantos anos depois, mais de 20 anos depois, ele ainda tá sendo falado em várias matérias, assim, super recentes, matérias de 2, 3, do ano passado, muito recentes. É muito legal isso, muito legal mesmo. Agora, você ficou na dúvida, o vencedor de 2001 foi Gladiador, e 2002, que foi o Oscar de Amélie, Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Os dois com o Russell Crowe, hein? Dobradinha Russell Crowe. Eu gosto dos dois filmes. Eu gosto do Russell Crowe, apesar dele ter fama de... Ele é mala. mas eu gosto dele. Eu acho ele um bom ator. Eu gosto dos dois filmes. Gosto também. Mas então, eu fui rever o filme, tinha muitos anos que eu nem lembrava a história direito do filme, fui rever, foi uma ótima surpresa. Porque depois de muito tempo, você costuma olhar para as coisas de forma muito diferente. E talvez essa coisa da história, de uma coisa mais pura, eu tive a mesma sensação de quando eu assisti na época, assim. Daquele final feliz, meio tradicional, que se espera nos filmes aí dos anos 2000. E foi muito legal, assim, ter visto e ter vivenciado isso de novo, assim. Tem uma coisa que a Janaína estava falando, né? A gente hoje costuma problematizar muitas coisas, né? E até uma questão que ela comentou, né? Do final feliz da Amélie Poulain ser arrumar um namorado. Mas isso faz sentido na trama. Toda a trama é em volta da relação que ela tem com as pessoas, assim. E eu acho que o final da história, ela conseguir, né? Se relacionar com uma pessoa de forma mais
íntima, é o final para essa história, sabe? Para essa história que está sendo contada. É claro que a Amélie tem que experimentar outras coisas na vida, com viajar, enfim, usufruir das coisas que Paris tem, né? A gente pode aqui falar de várias outras coisas, mas dentro da narrativa, aquilo ali faz sentido, né? Então, nesse sentido, assim, falando da história que o filme quer contar, o filme é muito rico, inclusive uma coisa que eu fico muito surpreendido, né? Que as várias narrativas, assim, não só a vida da Amélie, mas a vida das pessoas que vivem ali ao redor dela, que fica parecendo que ela é uma menina solitária, mas na verdade ela não é tão solitária assim. E as pessoas que estão ali ao redor dela são tão solitárias quanto ela também. E aí, quando você para perceber, né, como a Amélie começa a se relacionar com o vizinho, com a dona do apartamento, como é que ela quer ajudar as pessoas, assim, meio que as pessoas se sentem sozinhas, e isso é muito verdade hoje em dia. Mas como você não... É impossível, você pode se sentir solitário, mas é impossível você viver sozinho, não pela questão do amor, né, da paixão ou coisa assim, mas assim, da solidariedade também, né, de que as pessoas, mesmo que aparentemente sozinhas, elas são muito solidárias. E essa coisa da gente hoje esperar que as pessoas sejam sempre com uma segunda intenção, e o filme é muito aberto pra falar assim, ó, todo mundo ali quer ser feliz também, sabe, quer ajudar os outros, pelo menos a grande maioria das pessoas são assim. É isso que eu trago de positivo, assim, pro filme, que eu acho que a gente deveria olhar as pessoas com uma certa positividade que a gente perdeu ao longo dos anos aí. Bom, depois desse meu discurso motivacional, a gente vai fazer a rodada de dicas aqui com a galera. Deixa eu dar minha dica, então. A minha dica, eu lembrei, quando a Juliana falou do negócio do turismo, das pessoas que fazem viagens para conhecer uma locação de filme ou algo assim, tem um perfil muito legal no Instagram, que eu sigo tem um tempão, Film Tourismus. Eu vou botar depois a arroba direitinho, mas é a Andrea David. O que ela faz? Ela vai em vários lugares do mundo e pega um frame de um filme, e aí tira uma foto desse frame sobreposto no lugar que ela tá, para identificar um filme qualquer. Então, por exemplo, tem vários aqui que ela faz. Uma das últimas postagens que ela fez foi daquela série Ted Lasso. Ela vai na Inglaterra, pega um frame da série, né, e bota no ambiente que ela tá, assim, para retratar que aquele lugar ali foi cenário para determinados filmes. Eu não sei se ela tem da Amélie Poulain, mas eu tô vendo aqui, ela fez postagens sobre o filme La La Land, aquele filme Pobres Criaturas, um filme passado em Paris aqui também, que é o Bastardos Inglórios. Então tem vários aqui, é mó barato você ficar zapeando pelo Instagram dela, chama Filme Tourismus. Enfim, eu vou botar aqui direitinho para vocês acompanharem depois. Janaína, você tá com essa dica? Bom, tô sim, né? Aproveitando aí que o Oscar mobiliza as pessoas e faz as pessoas irem ao cinema, e a gente falou tanto aí da Amélie Poulain, que não ganhou o Oscar, eu acho que é legal. A safra desse ano foi realmente muito boa. É bom saber que o cinema deu a volta por cima com a pandemia, né? Depois da pandemia, que estão sendo feitas grandes produções, enfim. E eu vivi pra ver o Christopher Nolan ganhar o Oscar, porque pra mim ele não ia ganhar nunca, a academia não gosta dele. Mas ele fez um filme que tem gente que... Eu não sei se vocês viram Oppenheimer, então a minha dica é as pessoas fazerem aquela listinha do que... Já assisti algumas coisas que venceram e algumas coisas que não ganharam o Oscar, que não significa que não são tão boas, né? Como a gente falou aqui da Amélie Poulain. E dá uma olhada pra quem não conhece, ou acha que o Christopher Nolan só fez agora Oppenheimer, é assistir os filmes dele, e eu indico fortemente o primeiro filme de sucesso dele, que é o Amnésia, que eu acho que é um dos melhores roteiros da vida. Diga 5 roteiros que você gostaria de ter escrito, esse é um dos 5 roteiros que eu gostaria de ter escrito, que é sensacional. Uma das coisas mais inovadoras que eu já vi do cinema, e é do início, justamente ali da época da Amélie Poulain, ali bem do início do, acho que é 2001, 2001 é bem 2002, é porque também foi um dos primeiros filmes que eu assisti morando em São Paulo. Eu fui pra São Paulo em 2001, então é um dos primeiros filmes que eu assisti, e eu lembro que eu fiquei muito estarrecida, tipo, quem é esse cara? E aí eu comecei a acompanhar a carreira do Nolan, e embora tenha coisas que ele fez, tipo Interestelar, que eu não gosto, mas eu acho que é um diretor, assim, muito fundamental pra quem gosta de cinema. Assisti Oppenheimer, eu quando vi no ano passado, eu saí do cinema, assim, estarrecido, falei, cara, eu não acredito que esse homem me fez ver um filme sobre o cara da bomba atômica, 3 horas, e eu saí achando simplesmente sensacional, ele é muito brilhante, assim. E agora tem essa coisa que a gente falou, das pessoas estarem muito chatas com algumas, como a Dilson definiu, assim, super bem, era o final da Amélie Poulain mesmo,
tá tudo bem, né? Mas as pessoas querem problematizar tudo. Estão dizendo por aí que o Christopher Nolan não sabe escrever para atrizes, né? Que ele não tem personagens femininos no filme, que os filmes dele são totalmente masculinos. Ai, blá, 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 blá. Então, assim, pra quem acha isso, eu, como feminista, posso dizer que a primeira mulher a ganhar o Oscar de direção escreveu e dirigiu um dos filmes mais masculinos da história, que é Guerra ao Terror. E eu acho brilhante, porque chegaram pra Catherine Bigelow na época e falaram: você não pode fazer isso, filme de guerra. Quem faz filme de guerra é homem. E ela foi lá, fez e ganhou o Oscar. Então, assim, cara, deixa o homem em paz. Ele se sente mais à vontade pra escrever. Aí eu comecei a pensar, gente, o Spielberg também não escreve personagem feminina. Gente, o povo é muito chato. Deixa. O cara é machista porque ele fez um filme sobre o homem lá da bomba atômica e a única personagem feminina que tem é a esposa do cara. Gente, tá bom. Por quê? Porque já naquela época as mulheres não tinham voz e não tinham vez. Então, tá demonstrando também um problema da época. Não é um problema dele. E aí o pessoal começou a falar: ai, nossa, o Christopher Nolan não sabe escrever pra mulher, não sei o quê. Ai, gente chata. Então eu recomendo aí o pessoal assistir Oppenheimer, assistir Zona de Interesse, que foi o filme que ganhou de filme estrangeiro e ganhou melhor som. A categoria filme estrangeiro esse ano estava realmente muito, muito boa. O Eu, Capitão, do Matteo Garrone, o filme italiano, também bem relevante sobre imigração. O Pobres Criaturas, que também divide bastante opiniões. E apesar dele não ter ganho nada, todo respeito, um salve para Martin Scorsese, 80 anos, dançando com a musiquinha lá do Ryan Gosling lá. A filha dele estava com ele, filmou. E assim, filmaram ele dormindo em vários momentos. Eu vi, ele dormiu. E nesse, ele levanta e ele olha assim pra ela, tipo, pô, que legal, assim, e ele dá uma dançadinha. A coisa mais linda é ver esse cara, Spielberg e Clint Eastwood, que acabou de fazer 90 anos, ainda fazendo cinema. Aí você percebe, putz, tô velho, né? Tom Hanks fez 70 anos. Brad Pitt fez 60. Eu já vou me segurando assim nas cadeiras. O Tom Cruise não revela a idade, mas ele tem 60 também. O George Clooney já é mais velho que esse povo todo, porque o George Clooney chegou depois. O terror. Penélope Cruz está fazendo 50 anos agora em abril. Eu falei, meu Deus do céu. Não dá. Mas é muito lindo, né? É muito lindo. O Scorsese tá ainda na ativa e fazendo um filme grandioso, assim. Robert De Niro, que também tem 80, tava lá com todo o seu bom humor no Oscar. Toda vez que filmavam ele com um bico desse tamanho, assim, burradíssimo, tipo, que saco tá aqui, né? E o Al Pacino entregando o Oscar, que ninguém entendeu o que ele tava já entregando. Eu fico emocionada mesmo quando eu paro e vejo essas coisas assim, penso que algumas dessas pessoas eu conheci pessoalmente, que assim, é um privilégio muito grande. E o Al Pacino é daquele jeito mesmo, assim. Eu já vi 2 vezes no Festival de Veneza, ele é todo amarrotado, todo descabelado. Saiu da cama e vestiu qualquer coisa e foi pra lá. Ele é exatamente daquele jeito. E ele lá, né, todo amarrotado, descabelado, abria assim, ai, ganhou, tá, Oppenheimer. E todo mundo ficou olhando assim, tipo... Aliás, ele fez um filme do Nolan, né, que é o Insônia. Depois do Amnésia veio o Insônia, que é com o Al Pacino. Al Pacino e Robin Williams, né? Isso, aí depois o Nolan foi fazer Batman. Provavelmente, para os mais jovens, o Christopher Nolan é o diretor do Batman, né? Que fez realmente acontecer os filmes dos quadrinhos. Quando eu soube que ele ia fazer o Batman, eu já comecei, ai, cara, não acredito. Aí o cara vai fazer Batman. E Batman é meu personagem preferido. Aí me viraram pra mim e falaram, ai, que preconceituosa, ai, não sei o quê. Aí quando eu fui ver o primeiro Batman, né? Eu saí e falei, putz, cara, o cara fez o filme contando a história desde que o Batman nasceu, né? O Bruce Wayne nasceu. Foi sensacional. Eu achei ele muito bom. Ele e o David Fincher, eu acho que são os 2 melhores diretores contemporâneos, assim, né? Mais jovens, assim. Da minha época, né? Bom, Dani, tá com essa dica? Minha dica é a exposição do Mundo Zira, que é sobre Ziraldo, que tá de volta, né? No CCBB, é uma exposição gratuita, e eu tenho muito esse viés também do cartunismo, porque eu adoro, que também é cheio de cores. Eu tenho um filho de 7 anos, então também, assim, acabo procurando muito esse tipo de programação também, que eu quero deixar ele, assim, cada vez mais munido de criatividade, e o Ziraldo é uma expressão, assim, muito importante, né, pra gente aqui. Ela acontece do dia 6 de março a 13 de maio. É uma exposição livre, gratuita. Na verdade, ela já aconteceu tem pouco tempo e ela voltou agora, ela tá no CCBB e ela tem tipo uma novidade, né? Assim, as exposições estão cada vez mais imersivas, né? Então tem um mini estúdio onde o público tem a chance de se ver dentro de uns desenhos e com uns caças-palavras cromáticos também. Então é uma forma diferente de expor, né? E cheio
de cores e de texturas. Muito do que a gente falou aqui também, eu acho que enriquece muito o nosso dia a dia. Beber um pouco nessas fontes de cores, assim, e o Ziraldo, ele é incrível. Eu super recomendo. O CCBB do Rio de Janeiro, né, Dani? Isso aí, CCBB do Rio de Janeiro. Ah, muito bom. Rafa, e aí? Tá com essa dica aí? Tô sim, na verdade, eu não sei se eu já dei essa dica, mas na verdade eu lembrei agora porque chegou pra mim o jogo Trilhas Urbanas. Trilhas Urbanas, que a gente até entrevistou o pessoal do Casa Cadabra, do Pistache Editorial, e eles lançaram esse jogo, que foi inclusive vencedor do Prêmio Tomi Otaki do ano passado, e que é um jogo de tabuleiro que é um jogo sobre questões da cidade. Tem uma série de desafios que os participantes têm que fazer do caminho da casa para a escola, é um jogo feito para jovens, né? E aí tem uma série de questões que vão sendo trabalhadas ali de forma pedagógica com esses jovens, né? Sobre meio ambiente, natureza, uso do solo. É muito interessante, muito bacana. O jogo chegou, eu ainda não consegui fazer a minha primeira rodada aqui de jogo, mas o jogo veio tudo bonitinho, todo encaixotadinho, bacaninha, e foi feito num crowdfunding. Então eu não sei se ele está sendo vendido, se dá para comprar pelo site, depois a gente até vê aqui, mas o meu chegou porque eu participei do crowdfunding, fui um dos contribuidores lá, apoiadores, né, do projeto, muito legal, jogo Trilhas Urbanas. Muito bom. Bom, acho que o papo foi ótimo. Vou despedir aqui de vocês. Primeiro, despedir da Janaína. Janaína, saudade de você. Que bom que você voltou. Contar essas histórias. Opiniões que são polêmicas, mas nem tanto. Mas obrigado por participar aqui de volta com a gente. Eu que agradeço. É sempre muito legal participar com vocês. Adoro. Podem convidar sempre. E gosto tanto dos filmes que eu gosto, tanto dos filmes que eu, no primeiro momento, não gostei. Porque aí é bom a gente sempre rever e ter uma segunda opinião, né? E foi muito legal. Muito obrigada pelo convite, adorei a Dani. Nossa, Dani, vou seguir você nas redes sociais. Gostei muito mesmo das suas opiniões, assim, da sua visão do filme, achei bem bacana. E a Dilson e Rafa são sempre muito, muito legais também. Adoro vocês, muito sucesso aí pro podcast. Me fizeram até aparecer em vídeo, olha só. Obrigada por lembrarem de mim mais uma vez e podem convidar que eu tô sempre por aqui. Muito bom, muito obrigado, Janaína. Dani, obrigado pela sua presença aqui de novo. E eu acho que você pode falar pra galera, né, pra te seguir. Você não costuma falar muito, mas, pô, você tem um perfil legal, né, que é a Casa Criativa. Faça jabá também. Vender meu jabá aqui. Então, eu sou arquiteta e designer de interiores e tenho um perfil que se chama Casa Criativa Design, onde a gente também faz projetos, mas fala muito sobre interiores, que é a minha praia, o que eu gosto de fazer, apesar de eu amar arquitetura também. Mas eu me encontrei muito nesse mundo, né, assim, do interiores, mas de uma forma diferente, assim. Então, a minha ideia sempre é trazer coisas polêmicas, fazer as pessoas verem as coisas sobre um outro ponto de vista, fugir um pouco do lugar comum. Então, é só seguir aí e manda um inbox, pergunta, eu adoro, sou xereta e pitaqueira. Casa Criativa Design, é isso? Isso, @Casa Criativa Design. E eu amei a Jana também, já anotei um monte de coisa aqui que ela falou, já quero ver um monte de filme, já tô louca aqui, quero trocar depois os perfis pra gente seguir trocando. Muito bom, gente, obrigada, viu? Obrigada por terem convidado mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar com vocês. E hoje foi muito especial, gostei muito do tema. A gente também adorou, muito bom. Rafa, mais um episódio de cinema, tem muito tempo que a gente não fazia, né? Eu acho que vocês têm que fazer com mais frequência. Eu também acho. Hoje eu falei pro meu filho, assim, chegar em casa e gravar um podcast de filme. Daí a primeira coisa que ele falou pra mim mas vocês vão escolher um filme que tá no hype, né? Eu falei, aí, não, é um filme de 20 anos. A próxima a gente faz com o filme hypado. Exatamente. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódios pra vocês. E até mais.